Caríssimos irmãos, hoje nós estamos continuando a leitura do Evangelho de São Mateus no Sermão da Montanha. E essa palavra aqui é bem forte, né? Uma palavra dura, que só pode compreender, caríssimos irmãos, essa palavra quem vive na fé. Quem não vive na fé, quem não tem uma vida de fé, não vai compreender, né? Porque a fé, o homem de fé, ele tem o espírito que domina a própria carne, né? O homem sem fé é a carne que domina o espírito. Por isso nós falamos que os animais não têm alma, eles têm instinto, né? Eles têm os desejos ali da carne, que diz para eles só, é hora de comer, é hora de beber, é hora de procriar, né? É hora de caçar e tudo mais. O homem não, o homem é um ser espiritual. Sim, temos a carne e o espírito. São Paulo dirá que a carne tem desejos contrários ao espírito. E por isso, caríssimos irmãos, se não vivemos uma vida de fé autêntica em nosso Senhor, se não há um equilíbrio dentro de nós, essa palavra ela parece uma coisa, né, absurda nos tempos de hoje. Jesus é bem claro: não cometerás adultério, né? E cometer adultério não é só ir para uma cama com uma mulher casada ou um homem casado, né? É já desejando de possuí-lo ou possuí-la no coração. É no coração ali que está o pecado, que começa o pecado. Depois ele se consuma, sim, num ato, mas ele já se realizou no coração. Então, o pecado contra a castidade é um pecado que nós lutamos, já no início dele. Seja, como é que começa o pecado em nós? Ele começa por um pensamento, ele começa por uma sugestão, né? Muitas vezes do inimigo. Ele começa por um olhar indevido, ele começa por uma palavra indevida, ilícita que você aceita. Por aí começa o pecado. E se nesse momento, no início do pecado, não lutamos, então ele vai entrar em nós e a consumação será questão de tempo. Por isso que aqui Jesus é muito claro: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o, né? E joga-o para longe de ti. É melhor perder um de teus membros do que com todo o corpo ser jogado no inferno. Se a mão direita é ocasião de pecado, corta, né? A mesma coisa. É melhor perder um dos membros do que com todo o corpo ser jogado no inferno. Esse ato de cortar a mão, de arrancar o olho, caríssimos irmãos, é uma atitude firme, forte, de todo o nosso ser, de lutar contra o pecado, de não aceitar o pecado na nossa vida, de não se submeter a uma vida de pecado. E para isso nós temos que fazer uma certa violência sobre nós mesmos, uma violência, né? No sentido, caríssimos, porque diz a palavra que o reino dos céus é dos violentos. Então nós temos que fazer violência para não deixar nosso corpo nos conduzir ao pecado, para frear em nós os instintos que estão nos arrastando
para a vida de pecado. Então aqui nós temos que aprender, né? Nós temos que nos habituar a esta luta, né? E a constância numa luta, num combate, vai nos fortalecendo, porque nós vamos nos conhecendo e vendo, o meu defeito está no olhar, o meu defeito principal está em escutar o que as pessoas dizem, a minha fraqueza está ali na internet, nas redes sociais, a minha fraqueza está na televisão, a minha fraqueza está em ser condescendente com os meus amigos para não perder o afeto, a minha fraqueza, meu amor humano que me impede de dizer não àquele que me oferece o pecado. Então cada um vai vendo qual é a sua fraqueza, o seu ponto fraco ali, onde devemos lutar, o nosso defeito dominante, o defeito dominante em cada um. Qual é o teu defeito dominante? Qual é o defeito que você tem que lutar? A qual pecado você precisa começar a viver uma vida virtuosa, né? Então, caríssimos irmãos, essa luta, esse combate que vamos aprendendo, mas precisamos lutar, combater, ter esse desejo de arrancar o olho, de cortar a mão, no sentido desta luta contra as nossas vontades, contra o nosso corpo, para direcioná-lo a Deus. Por isso que a lei de Deus, caríssimos irmãos, os mandamentos da lei de Deus, elas nos mostram aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos evitar na nossa vida, mas é a graça de Deus que nos ajuda, porque a lei por si só é morta, digamos assim, né? A letra é morta de São Paulo, o Espírito é aquele que dá vida. A lei nos diz isso, faça isso, evita aquilo, mas a força de cumpri-la está na graça de Deus em cada um de nós, né? Então, caríssimos irmãos, coragem, né? Peçamos ao Senhor hoje que nos ajude a viver na sua presença, para fazer a sua santa vontade, para viver a nossa vida cristã nessa dimensão da vida eterna, não aceitando o pecado na nossa vida, Aqui Jesus diz que o divórcio ele só é permitido no caso de uma união irregular. O que é uma união irregular? É um casamento que na sua origem é nulo. Então, nesse caso, não houve casamento, Mas se não houver isso, é claro que temos que lutar para evitar, então, o pecado do divórcio, o pecado do adultério, o pecado da fornicação e tudo mais, Todos os pecados sexuais que são pecados mortais e que nos levam ao inferno. Então, coragem, ânimo, Entramos nessa luta, nesse encontro com o Senhor. Aqui a primeira leitura do livro dos Reis, que nos falava sobre Elias, que vai ao encontro, Ele chega ao Horebe, ao monte do Senhor, e vai ali numa gruta, passa a noite esperando o Senhor ir ao seu encontro, E o Senhor diz a ele: permanece aí, fica aí que eu vou passar, Só que antes da vinda do Senhor veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas, quebrava os rochedos, e o Senhor não estava no vento. Depois teve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, o Senhor não estava no fogo, E depois veio um murmúrio de uma leve brisa. Aí Elias cobriu, o seu rosto e foi ao encontro do Senhor. O Senhor, Ele não vem em grandes acontecimentos que talvez
poderíamos esperar, o Senhor vem numa simplicidade de uma brisa leve da tarde, né? Ali está o Senhor. Ou seja, caríssimos irmãos, a presença de Deus está na observância, na simples observância do mandamento da lei de Deus, porque não vamos esperar fazer grandes coisas para que o Senhor venha ao nosso encontro e nos alegre. A nossa alegria está em fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, procurar a face do Senhor. É a vossa face que eu procuro. Nós cantamos no Salmo, procurar a face do Senhor, caríssimos irmãos, é encontrar Ele nas coisas simples, ou seja, na sua lei, que não é uma coisa complicada de se fazer, não, basta que nos humilhemos e aceitemos a sua vontade, nos submetamos a Ele, e deixamos de lado este homem velho, pecador, a nossa vontade, o nosso egoísmo e tantas coisas que nos impedem de fazer a vontade de Deus, Então procura Deus nas coisas simples da tua vida, naquilo que Ele te pede no teu dia a dia, de cumprir a tua missão de marido, tua missão de esposa, de mãe, de pai, de filho, de filha, de sacerdote. É ali que o Senhor nos chama, para poder nessas simples atividades do nosso dia a dia, de ter esse encontro com Ele, ou seja, nessa total observância da sua palavra, da sua lei, e na qual Ele nos dá o Espírito para cumpri-la, porque Ele já cumpriu perfeitamente toda a lei. Eu não vim abolir a lei e os profetas, Nós, esses dias, nós proclamamos, nada se passará sem que se cumpra a palavra de Deus. Então, peçamos ao Senhor que essa palavra se cumpra na nossa vida, caríssimos irmãos, Então, coragem, ânimo, que a graça do Senhor venha hoje ao nosso encontro, para vivermos a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé, numa total conformidade a Deus, e que a nossa fé cresça cada vez mais, porque sem a fé tudo isso será um absurdo, porque eu colocarei a minha vontade na frente da vontade de Deus, no lugar da vontade de Deus, porque eu vou estar ali buscando uma satisfação para mim mesmo. Eu vou querer que as pessoas me deem essa satisfação, esta alegria, e quando as pessoas não puderem mais me dar alegria, então a atitude é descartar essas pessoas. É assim que vive o mundo, Por que o mundo vive assim? Porque não tem no coração o amor de Deus, porque não vive para o Senhor, porque perdeu a dimensão do reino dos céus, a dimensão da vida eterna. Que hoje essa Santa Missa nos ajude, caríssimos irmãos, a voltar nosso coração para aquilo que é mais importante, agradar a Deus. E só se agrada a Deus com uma vida santa, só se agrada a Deus com a santidade de vida. Que o Senhor nos abençoe, caríssimos irmãos, e nos proteja de todos os males. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.